são 30 dinastias, né, no total. Vários faraós, né? Na faixa de uns 300, mais ou menos. Era algo... Como que era, tipo... como que falava, você vai ser um faraó? Era algo de família? Olha, por incrível que pareça, esse conceito de dinastia, né? Aconteceu assim, o Alexandre, né, conquistou o Egito, né, tá. Quando o Império de Alexandre, que era frágil, né, se dividiu, o general Ptolomeu foi para o Egito, né, e criou uma dinastia ptolomaica. Muito pouco criativa, porque todos os reis são Ptolomeus e todas as rainhas são Berenices, Cleópatras e Alcione, né? Não tem muita diferença nos nomes. E o Ptolomeu II pediu uma história do Egito, né, que fosse, né, até para se legitimar, né, ele era grego, né? Uhum. E ele pediu então a um sacerdote, né, Maneto, né? E ele foi fazer então um levantamento das cronologias que são encontradas nas tumbas, nos templos. E aí o que ele fez? Ele foi agrupando essas famílias no que ele chamou de dinastias. E ele encontrou 30. Né? E o que é cada dinastia dessa? A dinastia não é só de sangue. Né? Vou dar um exemplo. Eu sou um faraó e eu tenho minha esposa. Mas a minha esposa tem um irmão. Eu também tenho um irmão. Vamos supor, então, que eu morri, né? Ela morreu e a gente não teve herdeiro. Um dos dois, né? No caso, o homem, ele vai ser escolhido como... Ele vai ser o faraó. Saiam na porrada, se matem aí e decide quem que vai ser. Nem sai na porrada, porque assim, é uma linhagem divina. Porque no momento em que eu caso, né? Você é meu irmão, vocês dois são meu irmão. Eu me casei com uma rainha. Com Berenice. Eu virei faraó. Né? Do Egito lá no período faraônico. Eu virei faraó. Né? Vocês dois vão ter direito, no caso da nossa morte aqui, a assumir. Eu sou da família real. Né? Sim. Eu tô na... Quer dizer, né? Mas, por exemplo, vamos diferente. Eu sou faraó, mas a minha esposa não é de família real. Né? Nós 3 morremos. Mas é como se você fosse ungido, né? Por uma realeza. Então, ela, uma vez que houve o casamento, a coroação, né? O ritual da coroação, ela está ungida ali. Então, os parentes dela vão ter direito ao trono também. Né? Quando morre todo mundo desse grupo, desses 2 grupos, aí se escolhe um novo líder. Entendeu? E aí esse Maneto, ele vai... Bom, aí se escolhe um novo líder, que aí o sacerdote escolhe, que pode ser normalmente ou um sacerdote ou um general. Né? Eles são escolhidos para dar início a uma nova dinastia. Né? E pasmem, que isso foi feito 250 a.C. e até hoje a gente usa isso. É verdade. É mais de 2.000 anos a gente usa. A egiptologia fez alguns acertos de alguns faraós que estavam no lugar errado, alguns estavam desaparecidos, né? Mas, do modo geral, né? Essa é a ideia da dinastia, né? Não é somente pelo sangue. Uma coisa que a galera, acho que a maioria não sabe, é que as mulheres lá, elas tinham importância, né? Sim. Elas não eram, pensar assim, uma os segunda mesmos opção, direitos não. que Isso, o homem. as mulheres, elas tinham força, poder, vamos pensar, voto nas decisões, né? Então, a gente tem rainhas que se tornaram faraós mesmo. Né? É o caso da Hatshepsut, da Nefertiti, né, esposa do Akhenaton, um faraó famoso, e outras, né, que a gente conhece, mais antigas, que têm noção. A própria Cleópatra, ela não era a rainha, ela era o faraó. Né? Porque... mas aí por exemplo, quando vira a imagem da Hatshepsut como faraó, a iconografia é masculina. Aí a pessoa fala, não, nossa, o egiptólogo do século XIX, ela é lésbica, né? Assim, ela não é... Se você pega a estátua, não, normal. Não. Mas a iconografia nas paredes dos templos, ela é masculina. Isso é magia, entendeu? Porque o cargo é masculino. Tanto é que o nome dela era assim, Horus Fêmea. Aparecia, porque o título é Horus. Entendo. Aí eles botavam um símbolozinho do lado para dizer, olha, ela é um Horus, mas é mulher. Entendeu? Assim. Entendi. Então, quer dizer, não é... Então, assim, estudar o mundo egípcio, né, você tem que ter essa noção que tudo é muito mágico, né?
E essa coisa, a materialização dessa magia, dessa coisa, né? Não só o Egito, outras sociedades também, mas no caso do Egito, isso fica muito mais evidente, né, pra gente, né? Mas tem relatos de como que eles lidavam com a sexualidade nessa época? Olha, a gente tem dois relatos, né, basicamente. Tem um, que é a chamada contenda entre Horus e Sete, né? Porque Osíris morreu, né? Então quem seria o faraó? Seria o filho, né, o Horus. Mas ele era muito jovem e o Sete era o irmão, né? Administrador, já vamos dizer assim, né? Uhum. Isso aí no mundo mitológico, né? Sim. E aí então o que o Sete faz? Sete pede para o sobrinho ir dormir na casa dele, né? E durante a noite Sete vai e tenta colocar o esperma dele em Horus, né? Tenta transar com ele, né? O Horus percebe, coloca a mão e ele ejacula na mão de Sete. De Horus. De Horus. Né? Aí ele fala com a mãe dele, que é a Isis, falou, não tem problema. Cortou a mão do menino, jogou no rio, né? E fez assim, me dá seu esperma que nós vamos jogar na comida de Sete. Né? Então, aí o tribunal se reúne e o Sete diz, olha, Horus não pode ser faraó porque ele tem meu esperma. Né? Quer dizer, a noção da submissão. Né? Um faraó não pode estar submisso a outro homem. Né? Caraca. Né? Aí a Isis fala, isso não é verdade. Né? Aí há um debate, então vamos invocar os espermas. Né? E aí, então, que venha o esperma de Sete. Aí veio do rio, da mão do... Né? Que venha o esperma de Horus. Aí o Sete vomitou, porque ele comeu a comida com esperma, né? Caraca. Né? Percebe? Então, que na verdade quem tinha o esperma era ele. Né? Ele que estava submisso. Tava... Estratégia da mãe, né? Da Isis. Tá? Então, o que a gente entende é o seguinte, que no Egito, né, e depois tem outros relatos, eu vi um outro relato também de um faraó que saía à noite para encontrar com um general, só voltava de manhã. Isso é uma fábula, né? Mas o que a gente entende é que as práticas homoafetivas, elas não eram interditadas para as pessoas comuns. Apesar de você não ter quase nenhum relato. Eu só conheço uma tumba que tem um relato, né, dessas práticas homoafetivas. Né? Mas não importa, se tem uma... Já é o suficiente para... Né? Mas ela era interditada para esses cargos de liderança. Né? Sim. Que é a mesma coisa que acontece com o mundo grego. O mundo grego, na verdade, o amor entre homens era possível, né? Podia fazer qualquer coisa, só não podia ter penetração. Porque a penetração vai denotar a submissão de um pelo outro. E aí, como um cidadão, você que vota, né, nas assembleias, né, está submisso a outro homem, você perde esse poder essa força. Essa né? força, você né? tem uma relação com aquela pessoa, você pode estar comprometido com ela, né? Não tem como você ter uma imparcialidade nessa hora, né? Então, essa é a noção. Então, a gente, que louco. Né? Eu acho que no mundo antigo é mais assim. Quer dizer, as interdições são para cargos de... Já no mundo romano acabou. Aí o mundo romano não tem mais nada disso, não. Aí não importa. Né? Importa se você é bom ou não naquilo que você faz. Sim, sim. Já não importa mais qual é a sua relação, com quem você sai, com quem você se deita. Não tem. Tem um faraó que tem relato de uma morte trágica dele, né? Tipo, acharam, acho que a múmia dele e não tinha o tronco, que ele foi mordido por um hipopótamo. Tem isso? Olha, isso eu vou ser sincero. Tucumã, alguma coisa assim, eu ouvi falar. Isso eu não tenho. Essa também, você me pegou bem nessa, hein? Essa me pegou. Às vezes essa também eu nunca vi, não. Lenda de internet. Não, a gente tem faraós feridos, né? Em combate, né? A múmia aparece lá tomou uma machadada na cabeça e tal, né? Tem Mas com doença. É muito louco também a perfeição que essas múmias contam pra gente, né? A quantidade de detalhes que você consegue encontrar ali, né? Assim, o processo de mumificação, ele acontece desde lá das pirâmides, só que ele é ruim, né? Assim, ruim? Naquela época assim, não estava desenvolvido, né? Então, muitos desses corpos não chegam até a gente porque eles não suportam, né? Por conta do processo, né, não muito bom.
Lá por volta de 1800, 2000, aí o processo está melhor. Aí a gente começa a encontrar, né, as múmias já mais perfeitinhas, 1500, né, 1400 a.C., aí elas já estão bem, o processo está bem sofisticado. Aí chega até nós aí numa boa. Você pega hoje, por exemplo, num cemitério normal, um corpo ali, 6 anos, você já pode abrir ali que não tem mais nada, né? Tá Já tudo. decompôs tudo, é só alçada e joga pro lado, né? Sim. Você falar que esses corpos, 1500 a.C., a gente tá falando aí de quase 4.000 anos e tá intacto ali. E depende da região também, porque assim, ao longo do Nilo, né, normalmente na parte oeste, não sempre na parte oeste, né, porque a ideia dos cemitérios é sempre ser na parte oeste, para quando você se erguer da sua tumba, você olhar para o leste, né, para a luz, né, para o sol. A ideia é você atravessar, né? Então você faz todos os rituais do lado leste, atravessa o Nilo, é enterrado, faz outros rituais, enterrado no lado oeste. Então todas as necrópolis, né, de pessoas ricas e pobres, porque nem todo mundo tinha dinheiro para, né, pagar a mumificação. Sim, Era um comércio aquilo, né? Então elas ficam tudo do lado oeste, né? Mas mesmo assim... Então nem todas as múmias eram faraós, então? Não. Pô, achava que era tudo faraó, assim, era monarquia. tudo rico, Não. O que acontece, assim, a gente brinca, né, que por volta de 2000, há uma democratização da morte, vamos dizer assim, do processo, né? Que aí todo mundo, quem tivesse recursos, deixou de ser uma coisa só do faraó e da realeza, né? Uhum. Então, os nobres, pessoas, né? E não é só pessoa rica, não. Por exemplo, trabalhadores de classe média, equivalente de classe média, que tinham condições de produzir uma tumba, faziam. Nós temos vilas de trabalhadores que têm tumbas de trabalhadores, tumbas pequenas, mas muito bem feitas, né? Porque isso aí era uma visão de status ao mesmo, né? E ao mesmo tempo uma passagem, né? A gente tem que entender que a tumba é uma espécie de cápsula, né? Que liga esse contínuo, porque o egípcio ele vê uma coisa só, ele vê, né, a vida, né? E que essa vida continua. A morte é a continuidade da vida. Só que para você passar para essa outra dimensão, você precisa de algum tipo de prática, de ritual, alguma coisa assim, né? E você precisa abrir o portal. É, né? como você falaria hoje, assim, abrir um portal para passar. Então, o portal é a tumba, né? Porque o que eu faço na tumba? Na tumba, eu coloco tudo aquilo que eu quero que o outro mundo tenha. Mulheres, comida, o que eu vou fazer lá, você coloca tudo ali. Quem vai me servir lá, tem umas estatuetas chamadas os sábites, que são serviçais, que eu não quero trabalhar lá. Eu vou botar esses gênios para trabalhar para mim. Que beleza, hein? Né? Pô, é caro pra morrer, então, né? Tinha que pôr muita grana pra ter isso tudo. Pra você ter isso. Então ritualiza tudo. Então essa cápsula, né? Mas alguém pode perguntar, professor, mas peraí, a mesa que está lá não vai para o outro lado, a comida não vai para o outro lado, né? Esses desenhos não vão para o outro lado. Não, mas não é isso mesmo. Quando você ritualiza aquilo ali, tem uma energia chamada K, que é uma força vital. Essa força vital vai se materializar lá naquela dimensão, daquela forma. E ele também vai estar lá. Então, quando ele chega na outra dimensão, ele vai ver aquilo, entre aspas, materializado lá. A força cai, está mais forte de lá. A energia K, essa energia K que está nas oferendas. Por que se faz oferenda? Os egípcios faziam oferenda e os cultos afros também, né? Assim, porque o Egito está na África, né? Vamos combinar. O Egito está na África, então faz essas oferendas, você vai encontrar em qualquer lugar. Né? Então essas oferendas, o que você está oferendando ao Deus? Você está oferendando uma energia que está ali. Eu não estou oferecendo uma planta, uma carne, não, mas a energia que está ali. Essa energia o egípcio chamava de K. Essa energia o Deus absorve aquilo, devolve para você. Né? Então, lá, tem essas cenas lá no Egito. Ele devolve o quê? Em benesses para você. Não? Então, essa energia é muito forte nas oferendas. Então, se eu quero ter o meu mundo do lado de lá, eu tenho que desenhar ele aqui. Mas essa troca de energia não acontecia só na morte, então. Ela era constante. Vamos plantar, tem uma oferenda para ter energia do Deus. Sempre tinha oferendas. Exato. Por isso que tem isso. E aí a gente vê que, eu acho... Sacrifício também? Sacrifício de animais também. Só de animais, de humanos não. Não, humanos não. Não tem relato. Não tem relato.
Se tinha, era período muito, sabe, assim, lá nas... que a gente chama de pré-dinástico, antes da primeira dinastia. Assim mesmo a gente não encontra. Não duvido não. Até hoje tem uns rituais macabros aí que o pessoal faz sacrifício. Não, mas é... Vai quando pensar, a população não 3 tá mil evoluída. anos Lá ali. eles eram evoluídos, mano. Existe um Coisa ritual... de quem não evoluiu ainda. Retrocedeu, né? Quer dizer, você vê que o egípcio, eles... Você pensa o que você vai ter do outro lado? Vou dizer, quem está vendo a gente aqui, quem vai nos... né? Uhum. Como é que você pensa que vai ser sua vida do outro lado? Nossa, a minha vai ser tão tranquila, mano. Esse negócio clarinho, a música lenta. Eu acredito numa continuidade, assim, sabe? Eu acredito nisso. Então, mas veja, é tão tranquilo. Então, pro egípcio, ele não adiantava só falar isso. Ele tinha que desenhar fazer isso. isso. Claro. Entendeu?